Fala, seus gremistas, tudo bem com vocês? Rafael aqui do canal Rafael Tricolor, a voz do torcedor. Nesse vídeo vamos falar sobre três assuntos principais, que seria o Matheus Vital, né, o suposto meia que o Grêmio estaria atrás do mercado. Também Renato Kaiser, jogador dispensado da equipe do Fortaleza, o técnico Vojvoda não quer mais contar com o jogador. E também a última especulação aí dessa tarde e noite, segunda-feira, sobre Rodinei, o lateral direito aí, que o Grêmio demonstrou interesse. A gente vai conversar um pouquinho, vai bater um papo, vai falar sobre cada jogador, sobre cada característica e também dar a nossa opinião do que principalmente eu penso desses jogadores, do que eles poderiam agregar ao nosso clube e, é claro, principalmente eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham, o que vocês pensam a rigor sobre cada um desses atletas. A gente vai começar sobre Matheus Vital. O Matheus Vital é aquele jogador que começou no Corinthians, né? Começou muito bem, depois teve um decréscimo, começou a fazer algumas partidas irregulares, foi emprestado ao futebol grego, fez algumas partidas interessantes por lá. Ele ainda tem contrato até o final de 2023, ou seja, até dezembro de 2023 ele ainda tem contrato com a equipe do Corinthians e por isso sim tem essa possibilidade aí de um reempréstimo, né? Ele também que está a fim de voltar, mas tem que ver a avaliação do atual treinador português, se ele vai querer ficar com o jogador ou se o Corinthians acha que é melhor reemprestá-lo, o jogador, assim como fizeram com o Bruno Mendes, que a equipe do Internacional não conseguiu adquirir. O Corinthians não chegou nos termos, né, não aceitou definitivamente a proposta do Internacional. E o jogador Bruno Mendes está voltando ao Corinthians porque vai ser sim aproveitado para o clube corintiano. Matheus Vital, então, está na mira do Grêmio. O Grêmio fez algumas sondagens para esse jogador. Tem um salário alto, né? Isso que hoje é um impeditivo para o Grêmio. A gente não pode tapar o sol com a peneira. O Grêmio realmente vive uma situação financeira muito delicada, apesar do Grêmio ter 10 milhões de folha mensais aí por cada mês. O Grêmio tem essas 10 milhões e meio aí de folha, só que o Grêmio tem mais uma folha paralela e o Grêmio está endividado, né, pessoal? Essa é a grande verdade. O Grêmio tem muita dificuldade de mercado nesse momento e uma contratação desse jogador não é descartada, porém é muito complicada porque vai depender da liberação do Corinthians e o Grêmio realmente pagar o empréstimo total do jogador aí, que o jogador não ganha menos de 500 mil reais, e aí também seria um imbróglio. Mas sim, o Grêmio analisou esse jogador. Eu acho que é um bom jogador, sinceramente, para o Grêmio, que busca um meia articulador. Não seria o meia que eu gostaria de ver jogando com a camiseta do Grêmio, principalmente nesse momento, onde a gente tem uma equipe tão frágil. Não seria o meu camisa 10, mas Matheus Vital está sim cotado aí para vestir a camiseta do Grêmio. Vamos ver se até esse fim da semana tem alguma coisa avançada, mas por enquanto entre Grêmio e Matheus Vital é apenas uma especulação, não tem mais nada do que isso. O Grêmio sondou esse jogador, mas é um jogador muito difícil de ser concedido pela equipe do Corinthians. Beleza, pessoal? Que a gente tem mais para falar sobre Renato Kaiser. Esse sim é um jogador muito mais próximo do Grêmio, que inclusive o Atlético Goianiense demonstrou um certo interesse nesse jogador, mas o Atlético Goianiense foi uma procura muito mais, como a gente pode dizer, muito mais fria. Tentou, analisou o jogador, viu que o jogador tá fora dos planos, né? O Vojvoda deixou bem claro que não pretende contar com esse jogador, não quer mais que ele jogue pela equipe do Fortaleza. Inclusive ele já está treinando em separado, então esse sim seria um jogador que não é um alto salário, né? Vindo de uma equipe de Série A, o Fortaleza tem o segundo e terceiro escalão em termos de salários. É um salário em torno de 150 a 180 mil reais, um salário sim que o Grêmio conseguiria pagar, até se o Grêmio quisesse realmente. Se o Grêmio for muito firmemente nessa contratação, o Grêmio pode sim conseguir essa contratação
de Renato Kaiser, que jogou muito bem na equipe do Atlético Paranaense, começou bem no Fortaleza, teve problemas extracampos, e aí é um problema que também eu acho que o Grêmio tem que pensar muito bem, tem que ponderar se até que ponto vale a pena trazer um jogador que, no meu entendimento, também seria uma incógnita, apesar de ser um bom jogador. Os números deles não são bons. Ele, se não me engano, ele até o momento fez 8 partidas com a equipe do Fortaleza. Ele não tem nenhum gol, não tem nenhuma assistência. Então, para um atacante, são números baixíssimos. A gente que vive aí essa questão de apenas o Diego Souza fazer gols. Então, nos preocupa demais. Então, Renato Kaiser é um bom jogador, sim. Como eu vou reforçar que no Atlético Paranaense ele fez uma ótima temporada. É um nome que eu gostaria o ano passado também na Série A. É um jogador muito bom, que é um 9, mas ele também pode jogar pelas pontas, né, pelas beiradas, a gente pode falar assim, um segundo atacante. É um nome que me agrada, mas eu não sei também se nesse momento, sendo bem sincero, pelos nomes que o Grêmio precisa realmente, o Grêmio precisaria de um camisa 9 à altura de Diego Souza, um cara fazedor de gols. E um meio de campo, para mim, teria que ser um camisa 10, se não fosse um pifador, mas um cara que articulasse esse meio de campo, que fizesse jogadas em profundidades, que deixasse os nossos atacantes, principalmente o Diego Souza, que parece que é bem claro isso, nítido, que é o único cara que faz gols, né, nessa equipe do Grêmio. O Grêmio precisaria, eu acho que, ao meu ver, não seria realmente esses nomes que eu, como analista de futebol, traria para o Grêmio nesse momento, porque eu vejo que o Grêmio precisa de um articulador, uma cabeça pensante no meio de campo e um camisa 9 para suprir também essa necessidade de gols. O Diego Souza é muito importante, mas pela forma física dele também, pela idade já avançada, não sei se ele consegue jogar todos os jogos, né? Claro que também pode ter lesão, pode ter suspensão, então a gente precisaria de um outro camisa 9, mas que fosse fazedor de gols. Não é o caso. Até o momento não é o que vem demonstrando ser o Kaiser, apesar de ser sim um bom nome, um bom jogador. E o último que a gente deixou, para deixar por último, que foi a notícia mais fresca do dia, né? Essa vem pincelando durante a semana, a gente vem trazendo para vocês, vem sempre buscando trazer para vocês informações corretas e coesas, né? Que a gente vai atrás, é a questão do Rodinei. O Rodinei, que é um lateral esquerdo, um lateral direito, perdão, que pertence à equipe do Flamengo, a equipe carioca. Ele na equipe carioca ele é o atual, como é que a gente poderia dizer, o 12º jogador, né? Assim como na equipe do Internacional, quando conseguiu ele de empréstimo, ele jogou várias partidas como titulares, algumas partidas como reserva, mas sempre entrou, ele sempre foi importante, sempre foi um cara que sempre jogou, então um cara que está em alto nível, vem jogando. Ele é, a nível técnico, ele é um jogador nível 6, um jogador aí nível de Brasil bom, ao meu ver. Jogaria com o pé nas costas na nossa lateral direita, principalmente porque o melhor jogador nosso na lateral direita é o Edilson. Ele tem 36 anos, está com declínio físico, é quase um ex-jogador. Joga muito mais pela qualidade técnica dele e também pela experiência, mas o Edilson é nítido, que ele vai jogar uma partida, vai ficar 2, 3 sem jogar. Então realmente a gente precisa de um lateral direito urgente, inclusive de todos os nossos problemas. Para o Roger, ele acredita, na cabeça do Roger, ele acredita que a lateral direita seja a lacuna mais importante que o Grêmio deveria preencher. Ou seja, o lateral direito, na visão do Roger, é mais importante que até com camisa 10 do que o camisa 9. Também, mais uma vez, eu vou contra ao que pensam, principalmente o Roger e o que pensa a diretoria do Grêmio. Vocês sabem muito bem que aqui no canal Rafael Tricolor a gente realmente não passa pano, a gente procura falar o que pensa. Claro que a gente não vai só criticar, a gente também vai enaltecer, vai elogiar quando a equipe for bem, mas de fato vocês sabem que não é só eu, não é só a equipe do Rafael Tricolor, como a torcida em geral. Sim, a gente vem com um litígio aí entre diretoria, comissão técnica e o torcedor, porque parece que eles não escutam o torcedor do Grêmio, e a gente, como imprensa alternativa, tem que fazer esse papel de cobrar, de criticar quando precisa. Até eu quero saber o que vocês pensam de todos esses nomes aí, eu quero saber o comentário de vocês aqui, eu quero que vocês deixem aqui embaixo o comentário de vocês,
para a gente continuar debatendo aqui e para que esse canal cresça mais. E se vocês gostaram realmente desse conteúdo, você deixa o teu like, compartilha, e aí sim, se tu gosta desse conteúdo, assiste outros vídeos, assiste outras lives, e aí a gente vai fazer o nosso canal cada vez maior aqui no YouTube, que o intuito é dar voz ao torcedor, Rafael Tricolor, a voz do torcedor. E voltando a falar do Rodinei, é um jogador que sim, é muito importante para o Flamengo, é o 12º jogador. O Flamengo que hoje tem 2 jogadores, né, na sua lateral, e tem o Mateuzinho, que é um jogador da base também do Flamengo, também é um pouco irregular. Tem o Isla e tem o Rodinei. O Rodinei é sempre o cara que entra primeiro, né? Só que tem esse problema que o Isla tá tentando sair, já pediu para o Flamengo, inclusive, se não me engano, ele vai pedir a rescisão do Flamengo, que ele quer voltar para o futebol chileno, né? O Isla, que tem esse problema aí, apesar de ser titular, nunca foi um cara muito amado pela torcida e é bem recíproco também, ele não tem tanta identidade assim com o clube carioca. Então o Isla vai pedir a rescisão de contrato juntamente ao Flamengo, e o Flamengo voltaria a ter apenas 2 laterais direitos, que isso transformaria o Grêmio numa dificuldade de contratar o Rodinei nesse momento. É claro que o Flamengo tem bala na agulha, o Flamengo pode ir em busca de outro atleta. Aí a gente mais uma vez vai depender e a gente tem que falar a verdade. Hoje, Rodinei e Grêmio é apenas especulação, ainda está bastante longe, mas sim tem essa possibilidade porque o jogador foi oferecido para o Grêmio, não pelo empresário do jogador, mas por pessoas ali, staffs, já mexendo os pauzinhos para uma possível transferência do jogador. Quero saber o que tu pensa de todos esses jogadores aí, se vocês acham que agregariam. E é claro, né, o principal delas, Lucas Leiva, está de volta, um excelente jogador. Sou suspeito para falar, já é um cara que já tem uma identidade, pode-se dizer que é um ídolo, mas porém, entretanto, eu não posso deixar passar que, para mim, a maior prioridade do Grêmio deveria ser um meia, um camisa 10, que é o principal, e um camisa 9, se desse também, mas principalmente um camisa 10, porque o meio de campo do Grêmio, com o Bitelo e o Vidiaçante, que são excelentes volantes, mas não são construtores. Para mim, o Grêmio deveria ir atrás de um camisa 10. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa teu like, deixa teu comentário. Um grande abraço, valeu, fui! Nós odeia o time do Inter e a Popular também, nós odeia o time do